ferramenta seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. Você quer criar e-mails que convertem de verdade na Black Friday? Então, anota tudo desse conteúdo que a Brenda Klein e a Larissa Lima, Customer Support Analyst da RD Station, vão apresentar. Se você ainda tinha dúvida de como criar um conteúdo de e-mail que leve o seu lead direto para o carrinho de compras, aqui você vai obter insights de estratégias para criar um e-mail marketing de impacto e converter o seu lead em cliente. Então, não perde por nada. Olá, eu sou a Larissa, trabalho aqui na RD Station, no time de suporte. E eu sou a Brenda, também trabalho aqui na RD Station, no time de suporte. E se você quer entender como o e-mail marketing pode te ajudar na sua estratégia de conversão, ou então quer dicas para ter melhores resultados com os seus disparos nessa Black Friday, fica aqui com a gente, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para começar, Brenda, conta pra gente o que é um e-mail marketing. Boa. O e-mail marketing é toda a comunicação feita por uma empresa através de um canal de e-mail para uma base de contatos. Seja ela de clientes ou não. Você precisa de 3 grandes coisas para iniciar com esses envios. A primeira é uma lista de contatos, com a qual você irá enviar o conteúdo. A segunda é a mensagem que você vai enviar e, obviamente, a ferramenta que efetua esses disparos. Aqui na RD, a gente usa a nossa própria ferramenta, o RD Station Marketing. Com ela, a gente consegue criar segmentações para envios de campanhas mais personalizadas, consegue saber quem abriu, quem clicou e até mesmo quem se descadastrou do recebimento. Para entender um pouco mais sobre como usar essa ferramenta, fica com a gente até o final. E o bacana é que o e-mail marketing você pode utilizar desde a entrada do contato na sua base até o momento que ele já é um cliente. Então, no momento que o lead entra na sua base, você pode estar trabalhando com campanhas de conversões e relacionamentos. E depois, quando sentir que ele já está aquecido, você pode trabalhar com campanhas promocionais e mais voltadas aí ao seu produto, que leve de fato à compra. E depois que ele efetuou essa compra, não vai abandonar esse cara não, né? Você pode fazer campanhas para gerar indicações, recompra, entender essa utilização, a utilização do produto, e aí uma infinidade de possibilidades com o uso de e-mail marketing. Bom, e agora que você já entendeu, né, um pouco mais sobre e-mail marketing, vamos ao assunto que nos trouxe aqui hoje, a Black Friday. A Black Friday é um período super valioso para pequenas e médias empresas. E essas empresas apresentarem os seus negócios para os seus clientes. Obviamente, o e-mail marketing é uma das ferramentas mais usadas para isso acontecer. Um estudo realizado pela RD Station em 2021 mostra que teve um aumento de 29% de envios de e-mail marketing do que no ano anterior, nesse mesmo período, superando a taxa de 2 bilhões de envios. E esse relatório ele também traz para a gente alguns insights sobre a taxa de abertura. E de acordo com as informações, os e-mails eles são lidos mais às segundas-feiras e também às terças, enquanto o sábado ele acaba aí sendo o pior dia para fazer esses envios. E os melhores horários para o disparo são normalmente ali entre 4 e 6 da manhã, o que ocasiona aí uma entrada primária na caixa de entrada do seu lead, logo aí quando ele inicia a sua jornada de trabalho ou abre o seu e-mail logo
nos primeiros horários e também das 10 às 15 horas. E pensando nisso, a gente trouxe aí algumas dicas para você maximizar esses envios nessa data tão aguardada pelo seu setor comercial. A nossa primeira dica, ela vai ser sobre a sua estratégia. É preciso planejar esse conteúdo, esse disparo, e quando a gente fala nesse planejamento, nesse tracejo de estratégia, a gente está falando também da atenção, não só do layout do e-mail, mas também para o domínio de e-mail próprio, com uma boa reputação perante os servidores de e-mail, né? Nada de deixar para adquirir esse domínio ou testar esses domínios, esses disparos, bem na semana da Black. O ideal é você ir aquecendo com antecedência, testando para bases de envios menores e aumentar esses disparos aos poucos. Assim você consegue evitar a questão do spam, né? A nossa segunda dica é invista em conteúdos educativos. Não é segredo que você precisa fazer um enriquecimento e aquecer o seu lead para ele chegar à tão almejada conversão. Para isso, você precisa pensar em conteúdos de e-mail que trabalhem com a conscientização do lead perante seu negócio, sua forma de trabalho, seu produto e as vantagens dele como usuário. Isso traz mais segurança na hora da aquisição para quem está recebendo seu e-mail. Você pode trabalhar esse ponto através de ofertas de materiais ricos, direcionamentos a blogs e landing pages, que despertem no lead o interesse pelo seu negócio, produto ou serviço. E para você se tornar mais próximo do seu público, desses leads, o ideal é criar aquele vínculo duradouro, né? E nada melhor do que a gente falar um pouquinho, então, de e-mails que trabalham o relacionamento. A gente orienta, né, buscar trabalhar pontos que humanizem o seu conteúdo, trazendo esse sentimento de conexão. Como, por exemplo, ao invés de utilizar remetentes de e-mail genérico, como comercial, marketing, o ideal é pensar em trabalhar com nomes próprios, direcionando esse contato, né? Você pode aí usar emojis no e-mail para trazer um clima mais despojado para a fala, e, se possível, também abusar de detalhes que você sabe sobre o seu público, né? Sobre o seu lead. O interesse ou histórico de compra, por exemplo, últimas compras, alguns dados mais personalizados. Isso vai trazer mais familiaridade para o seu e-mail e gerar um nível maior aí de interesse. A nossa próxima dica é: faça o uso do pré-header. Beleza, Brenda, mas o que é isso? Gente, o pré-header nada mais do que é aquela frase de resumo, ou a chamada de atenção para o conteúdo exibida logo abaixo do assunto na sua caixa de entrada. Com ele, a chance de convencer o leitor a abrir o seu e-mail é maior, quase que como uma segunda chance, caso o seu assunto não tenha convencido o lead. O ideal é que esse texto tenha entre 40 e 60 caracteres. Lembre-se que ele deve ser a continuação do assunto do e-mail, é um complemento, e deve ter uma boa visibilidade tanto no desktop quanto no mobile. E-mails na versão mobile normalmente mostram menos do seu texto pré-header. A maioria dos textos pré-header no mobile tem entre 30 e 55 caracteres. Pensando nisso, você precisa colocar a palavra-chave do seu conteúdo logo no início. Essa é a oportunidade de ouro que você tem para o seu lead abrir o seu e-mail. Então, seja sincero e sucinto. E já puxando aí o assunto de e-mail, ele vai ser o que instiga o seu contato a abrir o seu conteúdo. Ele é muito importante, né? Pois, além disso, ele corresponde a toda a experiência seguinte do seu usuário com o e-mail recebido. Ao criar um assunto de e-mail, você deve considerar diversos fatores, como, por exemplo, o interesse, a relevância, a reputação, a urgência e também a emoção, né? Que esse assunto ele vai passar para o lead, para quem está recebendo. E, de longe, eu acredito que a melhor dica seja a personalização do seu assunto de e-mail. Porque a personalização ela vai trazer consigo essa geração de interesse, essa relevância, essa reputação e também esse contexto de emoções positivas. Ou seja, né, quase todos os fatores de um bom assunto de e-mail aí. E para isso, o ideal é você contar com variáveis que permitam essa inclusão de dados sobre a pessoa que irá receber o seu conteúdo. É importante também pensar em assuntos curtinhos, porque os assuntos longos, eles geralmente são cortados em visualização de mobile, da mesma forma que o pré-header,
e ele não se destaca entre a imensidão ali de e-mails na caixa de entrada do cliente. Então, é bom você manter um título mais curto possível, e o ideal é que ele não passe aí de 41 caracteres, né? Algumas pesquisas mostram que o ideal é que ele se mantenha entre 20 e 41 caracteres. E também o uso de emojis nesses assuntos, porque eles acabam trazendo uma relação emocional e visual ao título do e-mail que casa bastante com os fatores de abertura, né? É importante não manter como padrão o envio desses emojis, pois a ação ela pode acabar perdendo esse efeito com essa continuidade. Então, a dica é usar aí com contexto e também com um pouquinho de moderação, tá? Mas inclua nesse título, junto com esse conjunto de ações que a gente está trazendo aqui, as palavras que casem com o segmento de atuação, né? As palavras-chave que remetam ao seu negócio, ao seu produto. Utilizando aí um exemplo, vamos dizer assim, bem comum é o e-commerce fitness, né? Onde você pode usar, por exemplo, frases de efeito como perder gordura, dieta, fitness, musculação, suplementos, entre algumas outras. Isso vai criar aí um contexto para o usuário e vai acabar mantendo os bons padrões de relevância, além de sempre reforçar o interesse que ele vai ter dentro do seu produto ou com o seu serviço. A nossa sexta dica é o uso de call to action. A função dessa aplicação é levar o lead para o objetivo do seu conteúdo, como um acesso ao material, um direcionamento a uma landing page, para uma promoção, por exemplo. Um CTA, que é o apelido do call to action, jamais deve vir sozinho sem contexto. Ele deve sempre resumir em poucas palavras a proposta de valor da oferta e dizer o que vai acontecer depois do clique. Ou seja, é importante que os elementos da página falem a mesma língua e sejam convergentes para convencer o visitante a realizar determinada ação. Procure começar o seu CTA com verbos e seja bem específico. Procure usar algumas cores contrastantes para chamar atenção. E, se for o caso, use imagens que naturalmente chamem mais atenção. Uma dica importante é sobre a posição do CTA do seu e-mail. Estima-se que mais ou menos 60% das pessoas não rolam o e-mail até a segunda dobra ou segundo quadro do e-mail. Por isso, é importante a aplicação do CTA logo no início, na primeira parte do seu e-mail. Isso vai fazer com que as pessoas estejam com um pouco mais de pressa e que já entenderam através do seu assunto o que você está querendo apresentar, tenham rapidamente uma forma de chegar até a página onde irá realizar essa conversão ou fazer uma compra, por exemplo. Utilize muito essa primeira dobra, porque ela é uma das melhores formas de você estar garantindo que a mensagem que você quer enviar de fato está sendo bem entregue para o usuário. E, Lari, o que você acha de agora, depois de a gente ter falado de todas essas dicas, a gente aplicar utilizando isso o editor de e-mails da RD Station Marketing? Olha, Brenda, eu acho que essa é uma das dicas mais valiosas que a gente vai dar aqui para vocês hoje. E, por isso, logo de início, eu não quero deixar de fazer um convite para vocês, que é o uso do teste gratuito do RD Station Marketing, pois, como nós falamos lá no início da nossa conversa, é muito importante contar com uma ferramenta completa para fazer esses disparos, né? E que disponibilize os principais modelos de e-mail marketing totalmente editáveis para você ter mais sucesso com essas conversões. Falando em modelos, no RD Station Marketing você pode escolher o modelo, né, o layout do seu e-mail, entre modelos básicos, modelos temáticos. Além dessas opções, você pode importar via URL pública o HTML do seu e-mail pronto ou escrever um código HTML puro. Além disso, você pode editar o nome ou a finalidade de um e-mail no painel de edição do e-mail. Ao clicar, irá aparecer uma janela em que você pode alterar o nome ou também a finalidade dele. E na edição de conteúdo, você tem a liberdade para você definir os componentes do seu e-mail e também a aparência dele, né? Você pode inserir aí componentes de texto, imagem, o CTA que a gente conversou aqui e divisor de imagem e texto. E, além disso, é nessa etapa que você também pode editar o cabeçalho, o rodapé e inserir arquivos para download aí no seu conteúdo. E é aqui também que você vai conseguir inserir variáveis no corpo do seu e-mail. Lembra que lá no tópico anterior a gente conversou sobre a necessidade de personalizar para criar um relacionamento mais no seu lead? Então, através dessas variáveis, você consegue inserir
todas essas informações personalizadas do contato, e também você consegue utilizar campos padrões e campos personalizados criados dentro do RD Station Marketing, trazendo aí uma dinâmica bem interessante para os seus conteúdos. Por fim, mas não menos importante, ao escolher os seus destinatários, o RD Station Marketing vai mostrar o status do engajamento desses leads selecionados, além de ter a opção de envio para listas segmentadas ou para toda a sua base de contatos. A etapa de resumo serve para você revisar ou editar as configurações que fez no seu e-mail. Quando uma configuração não foi feita ou está errada, o RD Station Marketing sinaliza você e você tem a oportunidade de fazer essa correção antes de confirmar o envio do e-mail, te livrando aí de uma grande dor de cabeça. Bacana. Eu adorei nossa conversa aqui hoje, Brenda, e eu espero que vocês também tenham aproveitado muito e que nossos insights eles contribuam aí para a maximização dos seus resultados nessa Black Friday e que com ela seus e-mails convertam aí de montão. Não deixa de contar com a RD Station para potencializar esses resultados e um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.